Para terminar o estudo dos autores clássicos, nós veremos a contribuição do economista Thomas Malthus para a discussão para a teoria econômica. O Malthus ele apresenta dois conceitos principais: a teoria da população e a teoria da saturação dos mercados ou da superprodução. Então vejam, qual é a principal contribuição do Malthus para a teoria econômica? É a lei da população. Vejam aqui, o que o Malthus argumenta? A população, quando não controlada, aumenta geometricamente. Ao passo que os meios de produção, os meios de subsistência, aumentam, na melhor das hipóteses, apenas aritmeticamente. Em outras palavras, o Malthus ele está mostrando que a população apresenta crescimento exponencial. Vamos considerar aqui o nosso gráfico. Agora o que nós temos? Nós vamos representar o crescimento da população por uma função exponencial. Indicando que a população ela tende a explodir, a crescer a uma taxa explosiva, tendendo para infinito em poucos períodos. Por outro lado, a produção de alimentos ela irá crescer a uma taxa linear. Qual a implicação disso? A implicação é que existe um ponto a partir do qual o crescimento da população passa a ser superior ao crescimento na oferta de alimentos. Então vejam, aqui nós temos a nossa taxa de crescimento da população. E a taxa de crescimento na produção de alimentos. O grande problema para o Malthus é o fato de que a partir deste ponto, de um determinado ponto, a população ela simplesmente cresce acima da taxa de crescimento da população, gerando um quadro de escassez e de falta de alimentos. Em conclusão do Malthus, todas as políticas que puderem ser feitas para evitar que se chegue neste ponto são desejáveis. A população ela deve ser desincentivada a crescer através de todos os meios imagináveis. Entre as medidas de controle, então, a população, a taxa de crescimento populacional, ela deve ser controlada. Entre essas medidas, Malthus destaca a adoção de restrições morais, como por exemplo, as pessoas que não conseguem sustentar os seus filhos, elas deveriam ser proibidas de se casar. Além disso, a conduta antes do casamento deveria ser uma conduta estritamente casta, ou seja, as pessoas elas deveriam prezar pela castidade, também sendo bem-vindas as medidas que contribuam para o aumento da mortalidade, entre elas fome, miséria, epidemias, pandemias, guerras. Então vejam, todas essas medidas, todos esses fenômenos são vistos com bons olhos pelo Malthus, uma vez que esses fenômenos contribuem para que a população não cresça de forma explosiva, resultando em uma falta generalizada de alimentos. Esses males, a fome, as guerras, epidemias, etc., eles são considerados males necessários,
Mais do que isso, o fato de uma pessoa passar fome não deve ser considerado algo ruim. Não é motivo para justificar a adoção de políticas públicas. Por quê? Porque se essa pessoa está passando fome, é porque o pai dessa pessoa, porque a linhagem dessa pessoa foi impoevidente. Se ela foi impoevidente, nada mais justo do que isso, mais do que isso. Se essa pessoa que está passando por miséria, que está passando por uma situação difícil, ela for ajudada, a consequência vai ser apenas incentivo para que essas pessoas se reproduzam, o que vai resultar em um problema ainda maior no futuro. Então vejam, a pobreza e a miséria, elas devem ser encaradas como uma medida natural, uma punição às classes inferiores. Ou seja, todos aqueles que não conseguem restringir, que não buscam restringir a sua multiplicação. Então vejam, para o Malthus, os governos não devem, em hipótese alguma, adotar políticas sociais, políticas de ajudas aos pobres. Uma vez que, se essas políticas forem adotadas, elas apenas vão incentivar a proliferação daquela parte da população que não adota medidas naturais para evitar a ocorrência de uma situação de superpopulação. Ou seja, a adoção dessas políticas se mostra paliativa, porque ela apenas vai contribuir para que o problema de miséria, de fome, se alastre para a população como um todo. Vejam, essas conclusões do Malthus, elas são interessantes, mas elas refletem uma visão bastante radical sobre como deveriam ser adotadas as políticas públicas e que políticas públicas deveriam ser adotadas. A lei de crescimento da população, advogada pelo Malthus, a todo momento ela aparece na mídia, de forma recorrente ela é relembrada, justamente por causa dessa tendência da população a crescer a taxas não lineares, a taxas exponenciais. Bom, sobre o Malthus vamos nos ater a isso. Ele tem outras contribuições importantes, mas o ponto mais interessante é esse.